Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira e nós vamos te atualizar sobre os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Essa semana começa sob a ameaça do grupo radical islâmico libanês Hezbollah de que este será um dia de raiva sem precedentes em Israel. A promessa foi feita após o ataque mais mortal desde o início dos conflitos entre Israel e Hamas, o bombardeio que matou ao menos 500 pessoas que recebiam tratamento e abrigo em um hospital, localizado no norte da faixa de Gaza, uma região sob aviso de evacuação por parte de Israel. Evacuação essa considerada impossível por organizações mundiais. Nesta terça-feira, uma bandeira preta foi hasteada no Irã. A atitude tomada significa um apelo à guerra ou à vingança. O grupo libanês Hezbollah prometeu que esta quarta-feira seria um dia de ira contra Israel e a visita do presidente Joe Biden ao país. O anúncio foi feito depois que autoridades de Gaza disseram que um ataque aéreo israelense matou cerca de 500 pessoas em um hospital no enclave palestino. O número de mortos foi de longe o maior de todos os incidentes em Gaza durante a violência atual, provocando protestos na Cisjordânia ocupada, em Istambul e em Amman. Israel, em defesa, disse que um foguete palestino causou a explosão. Mas a Jihad Islâmica negou que algum de seus foguetes estivesse envolvido na explosão do hospital, dizendo que não havia nenhuma atividade na cidade de Gaza ou em seus arredores naquele momento. E o governo brasileiro conversou por telefone com os presidentes do Irã e da Turquia sobre a situação do conflito entre Israel e Palestina e os civis que não conseguiram ainda deixar Gaza. Um novo voo de repatriados saindo de Israel deve chegar hoje ao país. Já os brasileiros na faixa de Gaza ainda esperam autorização para deixar a região. Em conversa por telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, o presidente Lula pediu ajuda para a liberação de cerca de 30 cidadãos brasileiros que estão aguardando a saída de Gaza. Ambos concordaram que ataques contra civis são inaceitáveis e trataram sobre o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, Lula também pediu a criação de um corredor humanitário e fez um apelo pela liberação de todos os reféns na faixa de Gaza, lembrou dos brasileiros que aguardam a saída do Oriente Médio e falou de sua preocupação com as mulheres e crianças da região. No telefonema, o presidente iraniano teria defendido o fim imediato dos bombardeios de Israel e do bloqueio da faixa de Gaza. O presidente brasileiro se reuniu com o chanceler Mauro Vieira para discutir a estratégia do Brasil sobre ações da guerra em Israel. Mas a reunião do Conselho de Segurança da ONU foi suspensa. A suspensão aconteceu a pedido dos Emirados Árabes Unidos, para que os membros realizassem consultas diplomáticas entre eles. No fim da tarde, Lula também telefonou para o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para falar sobre a população civil que tenta sair da faixa de Gaza. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil já informou que veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah para resgatar o grupo de 32 pessoas que permanece abrigado nos arredores da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Os brasileiros esperam de Israel e Egito a autorização para cruzar a fronteira e poder então se deslocar até o aeroporto do Cairo, a cerca de 350 quilômetros, onde devem ser resgatados pelo avião VC-2 da Presidência da República. E pela segunda vez, o Palácio de Versalhes, na França, foi evacuado. As autoridades locais informaram que nesta terça-feira uma suposta bomba foi encontrada. O local já foi liberado e voltou a funcionar normalmente. Uma das principais atrações turísticas da França, o Palácio de Versalhes, novamente fechou nesta terça-feira por 2 horas e meia. Desta vez por um aviso anônimo de bomba. É a segunda vez que a residência construída no século XVII por Luís XIV passa por um suposto atentado. Na última sexta-feira, a França aumentou o nível de alerta para a emergência de atentado depois de um homem ter matado um professor de ensino médio em Arras, em um contexto
ponto de tensão pelo conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. A antiga residência da monarquia foi reaberta e o espaço segue aberto ao público. Nós vamos falar agora um pouco da economia brasileira. Os preços dos alimentos nos supermercados de São Paulo caíram em setembro. No ano, o setor registrou a segunda maior queda dos últimos 15 anos. O índice de preços dos supermercados registrou deflação de 0,85% em setembro, de acordo com dados revelados pela Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE. O resultado consolida a tendência de queda pelo quarto mês seguido, acumulando deflação de 1,36% no ano, o segundo menor resultado dos últimos 15 anos, superado apenas por 2017, quando registrou deflação de 2,58%. As categorias que registraram as principais quedas no mês foram os produtos in natura e produtos semi-elaborados. Também tiveram queda os artigos de limpeza, produtos industrializados e artigos de higiene e beleza. Entre os semi-elaborados, que tiveram queda de 1,82% em setembro, os destaques vão para a redução nos preços do leite, da carne bovina e dos pescados. No acumulado em 12 meses, a inflação nos supermercados de São Paulo desacelerou de 1,62% em agosto para 0,72% em setembro. Os destaques na comparação são os alimentos e os produtos semi-elaborados. E o setor de serviços interrompeu a sequência positiva e encolheu um pouco em agosto. Segundo o IBGE, apesar da queda, o setor ainda está acima do patamar pré-pandemia. Responsável por cerca de 70% do PIB nacional, o setor de serviços reverteu a recente trajetória positiva e encolheu 0,9% em agosto. Segundo o IBGE, com a primeira queda em 4 meses, o setor acumula 11,6% acima do patamar pré-pandemia. No mês, 4 das 5 atividades pesquisadas tiveram queda, com destaque para o setor de transportes. O resultado dos transportes foi puxado principalmente pelo recuo nas atividades de gestão de portos e terminais e de transportes rodoviário de cargas. Os serviços prestados às famílias também contribuíram para o resultado negativo em agosto. Segundo o IBGE, o segmento segue como o único a não superar o patamar pré-pandemia, operando abaixo do nível de fevereiro de 2020. O terceiro impacto negativo mais importante veio de informação e comunicação. O grupo de outros serviços registrou o quarto impacto negativo. Por outro lado, a única atividade a registrar crescimento foram os serviços administrativos e complementares, que subiram em agosto. Nesse setor, destacam-se atividades de limpeza, atividades jurídicas e serviços de engenharia. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouquinho às 11 horas eu volto com mais informações. Não perca, até mais!